Ontem eu estava na sala com a minha família e a gente viu um plantão de um jornal anunciando a entrada dos Estados Unidos na guerra. E isso é muito preocupante, porque nós estamos dizendo que a América agora está na guerra. E aí você pode dizer, mas que alarme o pastor está fazendo agora? Um alarme, mas irmãos, nós estamos apoiando. Se nós não estivermos entendendo o contexto de tudo isso, nós vamos acabar entendendo que existe sim um Deus sanguinário, um Deus vingativo, um Deus de genocida, né, que mata para colocar acima de todas as coisas a tua vontade. E eu preciso que os irmãos entendam que não é bem esse o contexto, que não é bem por aí. Nós temos que ter a inteligência espiritual para analisar todos esses parâmetros. Alguns dias eu estou fazendo uma análise sobre o contexto, não de guerra, mas o contexto igreja na terra. E aí eu cheguei a esse título: Delírios da religiosidade. Delírios da religiosidade. Eu não sei se você já ouviu alguns termos, eu vou dizer aqui, se você já ouviu, vai se identificando. Deixa eu ver. Um termo que é muito usual: radicalismo, já ouviram? Diga amém. Amém. Extremismo, já ouviram? Extremismo, radicalismo e tem um fundamentalismo. Amém? Então vamos lá. Radicalismo e fundamentalismo são as pessoas adeptas de uma determinada religião que vai levar o fundamento escrito da tua religião nas mínimas letras. O fundamentalista e o radicalista, ele vai levar tudo ao pé da letra. Então, por exemplo, está escrito assim: olho por olho, dente por dente. Se o irmão arrancar o teu olho, arranque do olho dele também. Ele vai levar ao pé da letra o que está escrito. Então ele é fundamentalista. Se a tua perna te faz pecar, arranca a tua perna, que é melhor entrar no céu sem perna do que ficar no inferno. Então o fundamentalista e o radicalista, ele vai levar ao pé da letra. Tanto que até hoje as religiões fundamentalistas e as religiões radicais, elas apedrejam, matam quem é pego em adultério. Se fosse matar no Brasil quem é pego em adultério, ia ficar pouco. Misericórdia. Então, os radicais, os fundamentalistas, fazem o que está escrito, sem nenhuma interpretação. Eles vão ao pé da letra. Isso é bom, irmãos? Não. Porque parte do que é escrito também é poético. Também serve como análise. Por exemplo, Jesus falou em parábolas. Jesus contou historinhas para a gente entender o contexto. Então a gente não pode levar as coisas ao pé da letra. A gente tem que fazer uma interpretação saudável, cheia de sabedoria, uma interpretação conduzida pelo Espírito Santo, porque senão as religiões estariam matando todo mundo. É o que está acontecendo no Oriente Médio. Existem, aí quando eu estava falando do contexto do Irã, tem aqui quase um historiador que pode me ajudar, qualquer coisa. O Cauã vai se formar em história logo mais. E eu sou geógrafo, então eu entendo do território, eu entendo da história. Eu entendo do espaço, ele entende da história, que é cuidando do espaço. Bom, a gente tem que entender que o extremista, eu falei do fundamentalista e o radicalista. Agora eu vou falar do extremista. O extremista, ele vai até as últimas consequências para provar que ele crê. Então assim, se ele tiver que matar para mostrar que ele crê, ele vai matar. Então a gente está vivendo um contexto de religiões extremistas, radicalistas e fundamentalistas. Ou seja, nós não podemos apoiar isso. Nós não podemos apoiar fundamentalismo, radicalismo e extremismo de maneira nenhuma. A gente já não se sente bem quando a gente encontra alguns irmãos que pertencem a uma denominação e ele acha que só ele vai para o céu porque ele está naquela igreja, naquela religião. Então a gente já não se sente bem. Agora, imagine as pessoas matarem na defesa de suas religiões. Então a coisa é muito séria. E para isso, irmãos, a gente precisa entender que o contexto iraniano realmente
é um governo teocrático, que a mulher não tem voz, a mulher precisa ficar toda, não pode expor parte do teu corpo, enfim, a educação é negada às mulheres. É um país que tem uma dificuldade muito grande, mas ninguém, através da vontade de Deus, pode dizer que aquele país pode ser bombardeado. Quando Jonas foi enviado a Nínive, não foi para levar uma bomba. Amém, irmãos? Jonas foi até Nínive falar com aquele povo, que era povo cruel, um povo que matava com requinte de crueldade. Mesmo assim o Senhor mandou um profeta para a salvação. Então, irmãos, cuidado, cristão. É porque eu apoio Israel, porque Israel é o povo eleito. Peraí, o povo eleito que mata criança, que por conta de que ele não quer que o outro país desenvolva a competência bélica da bomba, eu vou lá e mato. Calma, irmãos, vamos entender a coisa, vamos respirar, não vamos dar as nossas sentenças, vamos entender um pouco. A palavra de hoje vai falar sobre os delírios da religiosidade. O que é delírio? Confusão. Quando você fala assim, nossa, o fulano está delirando, ele está confuso, né? E o que está acontecendo, irmãos? Eu não estou falando do Oriente Médio, não. Estou falando de delírios, pessoas que pela religiosidade estão condenando os outros pela sua hipocrisia. Geralmente, as pessoas que deliram na religiosidade, elas são hipócritas. Por que eu coloquei o termo delírios da religiosidade? Porque hoje, só porque algumas pessoas estão pertencendo a uma determinada igreja, uma determinada religião, ela se julga no direito de dizer quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Não é uma, não é duas, são assim, dezenas de pessoas que já nos procuraram aqui na Tenda da Paz, dizendo, olha, eu não posso mais pertencer àquela igreja porque me condenaram. Aquela igreja me disseram que eu não vou mais para o céu. Olha, segundo aquela igreja eu caí da graça e não tem perdão. Meu irmão, o que é isso? O homem está julgando de acordo com as regras da sua igreja quem é do céu e quem não é do céu. Isso é delírio, isso é confusão. Assim como está acontecendo no Oriente Médio, é delírio, é confusão. Deus não é Deus sanguinolento. Deus é Deus de paz para a salvação de todos os povos e de toda a nação. Amém, irmãos? Se eu fosse fundamentalista, então eu vou passar na frente de um centro de umbanda e vou jogar pedra? Eu vou crucificar, eu vou xingar, eu vou ofender, porque a pessoa está professando uma fé diferente e não conhece o meu Deus? Meu irmão, que mundo é esse? Isso é um delírio, isso é confusão. A religiosidade está cegando muitas pessoas dentro da própria igreja. Amém? Só eu tenho essa sensação? Sabe assim, aquelas igrejas que acham assim, eu não vou nem cumprimentar o Marco, porque ele não é da minha igreja. Tem uns irmãos que já tem uma propriedade no céu, e eu não sei como eles compraram, não sei como eles assinaram, eu não sei, eu só vou para o céu porque Jesus me amou e concedeu-me perdão e pagou o meu preço para que eu possa ser salvo. Delírio, tem um monte de gente confuso, tem um monte de gente fora de si, achando que é a igreja que salva, é o pastor, é o apóstolo, é o bispo. Olha que multidão. Não vou falar mal da Marcha para Jesus. Quem esteve lá foi com a fé de que estava caminhando para Cristo. Mas tinha um monte de bandeira de igreja lá, tinha um bando de político lá, e às vezes eu vou por causa da banda. Olha o irmão, você viu? O Thales Roberto vai estar lá. Aí tá marchando, aí não vejo a hora de chegar lá e ver o Thales. Irmãos, marcha para Jesus é todo dia. Marcha para Jesus é toda hora. Marchar para Jesus é caminhar na direção do céu. Eu não condeno quem foi da tenda e foi lá. Eu não condeno. A sua motivação pode ter sido boa. Mas, meu irmão, um ajuntamento de cristãos que diz que está marchando para Jesus e no final tem um big show com os gospels, enfim, né? Aqueles irmãos, enfim.
Delírio. O que significa delírio? Confusão mental. Tem um bando de gente que, por não entender as sagradas escrituras, a Bíblia está falando, e nós lemos agora há pouco em Tiago: vocês pedem e não recebem porque não sabem o que estão pedindo. Vocês estão motivados, vocês estão com a vontade e os prazeres fora da vontade de Deus. Então nós estamos vivendo o mundo do caos, o mundo do delírio. Tem gente pedindo coisa para Deus infundáveis. Há algumas semanas atrás aqui os irmãos riram muito que eu falei que existem pessoas que são magos da fé. Eles são feiticeiros da fé. Então eles começam a dizer assim: olha, eu vou orar e Deus vai colocar na sepultura. Não existe isso. Não existe isso. O que nós temos que entender é que essas pessoas estão vivendo delírio, estão confusas. E por que essas pessoas estão erradas? Por que as pessoas erram? Alguém aqui poderia pensar: por que nós, igreja, erramos? Por não conhecer as sagradas escrituras. Amém, irmãos? Eu quero contar uma história. E religiosidade, desculpa. O que é a religiosidade? É o obstáculo para o crescimento espiritual. Por que religiosidade me impede de crescer? Porque eu fico mais preso na regrinha da igreja do que na palavra de Deus. Quem é religioso, ele é fiel aos dogmas da igreja. O religioso, se o pastor falar assim: a partir de amanhã eu quero que todo mundo use chapéu amarelo no culto, porque aí eu sou autoridade, e quem me obedecer vai para o céu de amarelo. Aí vem todos os irmãos de amarelo. Eu vou beber uma água aqui, vou cuspir na boca, e quem beber vai ser abençoado. Aí vem um monte aqui, ó, de boca aberta. Eu estou exagerando? Final do culto vai ter caneta ungida. Esses dias eu estava vendo uma coisa que eu falei: não é possível, será que é só eu? O irmão estava sentado num banquinho. Cadê aquele banco que eu sempre uso, tá? Sentado num banquinho, colocaram uma mesa. Aí colocaram uma tinta vermelha. Ele molhava a mão e colocava na camiseta da pessoa. Aquela marca da mão dele era a marca da promessa. Aí o irmão saía todo manchado, com a roupinha linda dele. Tô saindo manchado, mas é a marca da promessa. Não, meu irmão, é a marca de uma pessoa que acha que está fazendo alguma coisa e não está fazendo nada. Porque isso não é bíblico. Irmãos, se isso não é delírio, o que é isso? Tem gente confusa dentro da igreja. Está faltando palavra, está faltando reflexão, está faltando entender. Poucas pessoas, é como algumas que eu conheço, que conseguiu se libertar da religiosidade. Eu vim de uma igreja que, para servir a ceia, se não fosse o uniforme que é dado pela igreja, porque parece que Deus está procurando alguém muito bem vestido, mas o coração podre. Deus quer verdadeiros adoradores que o adore em espírito e em verdade. E Jesus ainda, e olha que a Bíblia diz: cuidado que os ladrões e as prostitutas estão chegando primeiro no céu. Sabe por quê? Porque estão se convencendo do seu pecado. Enquanto tem os religiosos que estão: não toca isso não, que isso não é de Deus. Agora, o ritmo é pecado. Eu não sei se eles sabem, mas o ritmo foi criado no céu. Então, irmãos, tem que tomar muito cuidado. Delírio é confusão. Religiosidade é o que pratica a vontade da igreja, do templo, dos dogmas do lugar onde ele frequenta. Isso é ser religioso. Agora vem Jesus e dá uma esfregada na cara da gente com a parábola do bom samaritano. Abra sua Bíblia. Lucas, o Evangelho de Lucas. Aí é um tapa que Jesus dá, que a gente fica até desorientado até hoje. Jesus falou há mais de 2000 anos e desorienta a gente até hoje. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. Vamos lá, Lucas, o Evangelho conforme escreveu Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Olha que coisa. Um homem que conhece a lei, ele quer dar uma de inteligentão para Jesus. O religiosão encontra Jesus. Olha que coisa linda. Jesus gostava de pegar esses assim. Olha o que ele faz. Deixa eu pegar meus olhos de vidro. Certa ocasião, um perito, olha o nome do cara, hein? O cara era inteligentão, ele conhecia tudo da lei.
Um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, tem uma vírgula aí, não tem? Mestre. Por que ele chamou Jesus de mestre? Porque ele reconhecia Jesus como mestre? Estava debochando dele. Ei, aí mestre, o que preciso para fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus, sabendo que ele estava querendo provar, ele falou: você não conhece a lei? O que está escrito? Como você a lê? Ele respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Amém? O que Jesus está falando aqui? Você conhece o que está escrito, mas você está fazendo o que está escrito? Jesus já começou a dar um nocaute de direita. Ele falou: não importa você conhecer, eu quero saber se você faz isso. E Jesus ainda continua. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém. Esse homem não tem nome. Esse homem é um desconhecido, não sabe de onde ele vem, para onde ele ia. Amém? Amém. É um desconhecido. Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, humilhação, deixou ele pelado, espancaram, feriram, e se foram, deixando-o quase, como que Jesus encontrou eu e você? Espancado, ferido, semi-morto. É assim que Jesus nos encontrou. Aconteceu, está descendo pela mesma estrada um sacerdote. Tem um homem quase morto, no meio do caminho, sacerdote, servo de Deus. O que ele fez? Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou... Desculpa, eu tenho que me emocionar. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando viu, teve piedade dele. Diga, teve piedade dele. O que não teve o sacerdote, o que não teve o levita, um homem samaritano, que para o sacerdote e para o levita era o impuro e não merecia Deus. O que ele faz? Ele tem piedade daquele que está lá. Olha que coisa séria. Veja se a religião não deixa as pessoas... A religião não. A religiosidade deixa as pessoas cegas, delirantes. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nele vinho e óleo, porque vinho é cicatrizante, óleo é proteção. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal. Ele coloca aquele homem no animal dele e ele vai a pé. Ele cede o lugar que ele poderia andar carregado, ele dá o lugar dele. Repita, por favor, diga: ele cedeu o seu lugar. Igual o sacerdote e o levita, né? Vocês estão entendendo o que a religiosidade faz com as pessoas? Levou-o para a hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem, que caiu nas mãos do assaltante? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus disse: vá, não somente conheça, mas pratique a palavra de Deus. Guarde a sua Bíblia e aplauda o nome do Senhor Jesus. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Rei dos reis. Obrigado, Senhor, por nos ensinar. Obrigado, Senhor. Aleluia. Eu quero falar, irmãos, eu quero falar da religiosidade hipócrita. Jesus combateu. Se você pegar o capítulo 23 do Evangelho de Mateus, Jesus vai falar dos escribas e dos fariseus.
Jesus vai falar: vocês colocam fardo pesado, vocês estão fechando ao invés de abrir a porta do céu. Vocês é um tipo de religiosidade que nem mesmo vocês praticam. Hipocrisia. Vamos falar sobre isso? Hipocrisia é a prática daquele que conhece, cobra, mas ele mesmo não faz. O hipócrita é que nem esse escriba, esse doutor da lei, esse perito que vai até Jesus, ele conhece toda a lei mosaica, mas ele não pratica. Quando ele encontra Jesus, ele vem com aquele inquirimento de querer dizer para Jesus: escuta, você que se diz mestre, vamos ver se você manja da lei mesmo. Jesus não só prova que ele conhece a lei, como Jesus também prova que ele interpreta a lei para chegar à vontade de Deus. Meu irmão, esses dias eu estava conversando com o Edson, eu falei: Edson, você tem assistido tal programa dos teólogos? O Edson falou assim: pastor, cansei. Porque a gente vê de um lado um teólogo, de outro, que a gente não vê assim um debate que chega num consenso de exaltar Jesus, mas um quer provar que sabe mais do que o outro. Esses dias eu estava conversando com o Rômulo e com o Michel, ele estava lá em casa e nós começamos a conversar, e aí num dos debates aí que eu achei fenomenal, eu acho que é até importante que vocês assistam, o debate de judeus com teólogos, e aí num dado momento um dos teólogos fala assim: você quer saber uma coisa? Talvez eu saiba mais do hebraico, mais do que todo mundo que está aqui, porque só em Israel fui mais de 70 vezes. Falei: ô Jesus, eu clamando ao Senhor sangue para poder dar uma passada, o irmão vai cospe, eu fui mais de 70 vezes. Então assim, uma arrogância, uma necessidade de dizer eu sei mais, uma necessidade. Jesus não teve essa necessidade, embora ele seja o autor e o consumador da nossa fé, é ele a autoridade máxima, é ele que está escrito em cada letra desta palavra, é o nome dele que nós estamos adorando. Só que Jesus tem uma coisa diferente, ele não conhece a lei apenas de ouvir, mas de praticar esta lei. Então hipocrisia é o ato de você cobrar do outro aquilo que você não faz. Irmãos, nós estamos vivendo um delírio da religiosidade, porque está assim na igreja, um monte de gente condenando aquilo que ele mesmo faz às escondidas. Tem um monte de gente dizendo: olha, o fulano não pode fazer tal coisa, mas diante dos olhos das pessoas ele é um santo, ele é um irmão, ele é o varão, ela varoa, ela profetiza, ela canta louvores, mas diante dos olhos, Deus está procurando aquele que, sem os olhares, é fiel e continua adorando em espírito e em verdade. Uma vez eu ouvi uma frase dizendo que Jesus vai buscar uma igreja dentro da igreja. Ele vai buscar gente que está na presbiteriana, na universal, na quadrangular, mas ele vai pegar um povo escolhido. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, porque os escolhidos não são religiosos, não são hipócritas. O escolhido é que nem o bom samaritano, que não importa o cargo que eu ocupo, não importa o nome que me dão, mas quando eu vejo alguém à beira do caminho, se eu estou com a roupa que me leva à igreja, não me importa se eu tenho que me ajoelhar do lado da pessoa, não me importa se eu tenho que cuidar das suas feridas, não importa se eu sou pastor, não importa se eu sou presbítero, importa é que eu estou cumprindo a palavra, amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Está na hora de entender isso, pastor. Quantas vezes... Cadê a Fernanda? O que você vai fazer agora? Você ficou sabendo o que o fulano fez? Não vou fazer nada, nós vamos orar por ele. Porque para muitos é condene. O pastor, ele só pode entrar com uma ação de exclusão na igreja, presta atenção no que eu vou dizer, quando alguém dentro da igreja está colocando em risco a integridade física dos irmãos. Quando alguém que está dentro da igreja está trazendo um juízo maligno sobre a igreja, aí o pastor tem que intervir. Fora isso, nós temos que chamar para a correção e cuidar. Amém, irmãos? Amém. Porque eu e você estamos em cuidado. Eu e você estamos sendo zelados. A hipocrisia. E eu quero falar a hipocrisia, então, é o que me faz ser uma pessoa delirante.
A pessoa que delira, ela é hipócrita, porque ela se coloca acima dos outros e julga o outro. O superficial é o religioso. Por que superficialidade? A religião não me permite avançar. A religiosidade não me permite conhecer mais de Deus. Eu fico preso nas regrinhas. Ai, porque a saia tem que ter esse comprimento aqui. Ai, porque o terno tem que ser aqui, ó. A gravata, ela não pode chegar no cinto. Ela tem que ficar aqui, ó. Bem aqui, ó. Isso é... O Pai procura verdadeiros. Não só bem arrumado por fora, mas que está todo organizado por dentro. É esse que o Pai está procurando. Então, nesta manhã, eu quero que você saia da superficialidade. Jesus conta a história do bom samaritano. Qual é a função do sacerdote? Você já parou para pensar? O sacerdote, ele ocupa o maior cargo dentro do templo. O sacerdote é aquele do ritual. O sacerdote é aquele que sacrifica para o perdão daquele que frequenta o templo. O sacerdote tem um momento em que ele conduz o louvor com o apoio de quem? Do levita. O levita traz o sacrifício, o levita canta louvor, o levita limpa a casa do Senhor, mas o Senhor não está querendo apenas que eles façam isso no templo. Ele quer que zele pelo povo, pelos filhos, pelos esquecidos. Pastor, nós temos que apoiar as minorias, que diz que agora pode, uma pessoa que peca, servir ao Senhor. Não, nós não temos que apoiar o pecado, mas não devemos desprezar o pecador. Nós precisamos dizer que qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Irmãos, a religiosidade tem falhado em mostrar a compaixão. Na história do bom samaritano, a Bíblia, quando Jesus traz essa narrativa, ele traz um impacto sobre mim e sobre você. Jesus está perguntando: o que você espera de um sacerdote quando encontra alguém machucado? O que você espera de um levita quando ele encontra alguém necessitado? O que você espera? Eu espero atitude, o que não teve naquela história. Religiosos falham em demonstrar a compaixão. O religioso, ele está mais preocupado com a roupa. Eu tenho certeza que o sacerdote não quis se tornar impuro tocando um homem semi-morto. O sacerdote? Até porque existe uma lei da impureza, que se o sacerdote ele toca uma pessoa morta, ele tem que passar por um processo de purificação. Quem conhece teologia sabe disso. Existe o ritual que o sacerdote, o levita, ele não pode tocar alguém morto, porque senão ele vai ter que se isolar, passar pelo processo de purificação. Então ele passou ali e falou: não, eu prefiro cumprir as regras do templo do que salvar alguém. A minha pergunta é: tá certo? Não. Tá certo ele se lançar em socorro do necessitado. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 26 e 27. Tiago 1, 26 e 27. Esse aqui também é de deixar as pessoas bem integradas com essa palavra de hoje. Aliás, vou começar no Tiago 1, 22. Eu vou começar aqui. Diz assim: sejam praticantes da palavra. Amém? Amém. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho. Irmãos, pausa. Uma vez eu estava sentado na calçada com a avó da Fernanda. Ela tinha um hábito de ficar na calçada, sentada, e conversa com o vizinho. Eu parei, vou conversar aqui com a Zezé e tal. E aí tinha vários carros assim estacionados na rua, e eu comecei a observar as pessoas quando passavam diante do carro. Elas passavam assim, ó. Aí tinha outro carro na frente, elas faziam a mesma coisa. Eu falei: mas gente, eu já viu lá no começo, não já viu como que tá? Pois se tinha 10 carros, a pessoa passava. A gente é hipócrita até na frente do espelho, né? A gente murcha a barriga. A barriga tá lá e você murcha. Que é pro espelho. Pro espelho não ver. Gente do céu. Por isso que a Bíblia está falando: vocês que não praticam a palavra é que nem essa pessoa que finge que está vendo uma coisa que não é real. Meu irmão, se encara no espelho como é. Se não está satisfeito, corre atrás. Mas não adianta, filho.
Ai, desculpa, irmão. A Bíblia está falando que nós devemos ser praticantes, porque quem pratica enxerga a vida como ela é. Não fica preso nas falsas religiosidades. Tem gente que quando o véu cai... Esses dias eu estava conversando com os irmãos que eles falaram assim para mim: pastor, eu ia para as igrejas, às vezes eu ia para 2 cultos, 3 cultos no mesmo dia, começou a ficar uma confusão. Eu falei, mas confunde mesmo, né, irmão? Uma igreja pode bater palma, a outra tem que usar não sei o quê, e aí a gente ficou confuso, até que um dia eu recebo a palavra de manhã, e eu fico com ela a semana, o dia, porque ela entrou no meu coração. Agora tem gente que está atrás de movimento. Tem gente que está atrás do eis que te digo. É para hoje, porque a vitória está certa. Recebe, olha a água na boca. Olha a água. Misericórdia. Continuando. E depois de olhar para si, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Olha como Tiago foi tremendo aqui. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Aqui, Tiago não está falando só do falar mal do outro. Ele está falando, cuidado com o que você vai pedir para Deus, porque isso vai revelar quem você é. Se você chega na presença do Senhor e fala, eu quero, me dá, você está revelando para Deus que você não quer um Deus para adorar. Você quer um Deus para te servir. Quem fica o tempo todo diante de Deus, me dá, eu quero, vou fazer campanha do meu carro, a campanha da viagem para Israel, quero viajar 70 vezes para Israel, é a minha meta. Então você não está querendo um Deus para adorar, você está querendo um Deus para te servir. Então o Tiago está falando, cuidado com refreia a tua língua. O que é refrear a língua? Coloca controle na tua língua. O que tem de irmãozinho que acha que pode ofender, porque eu tenho sangue quente, mas sangue quente fica mais perto do inferno, porque o fogo não vai aquecer muito, porque já está quente. Então você que tem o sanguinho quente, corre para esfriar. Corre para esfriar, porque minha língua é assim. E a Bíblia está falando, então refreia a tua língua, porque assim você não vai conhecer a Deus. Sua religião não tem valor. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é a católica, amém, irmãos? Está escrito isso? Vou repetir. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: tenda da paz, cuidar dos órfãos, não esquecer as viúvas das suas aflições e não se deixar corromper pelo mundo. Verdadeira religião não é congregação, não é católica, não é universal, mas é eu me lembrar do próximo e me esquivar do pecado, andar em liberdade. Amém, irmãos? Amém. Saia do delírio da religiosidade. Saia. Esses dias o Rômulo me chamou a atenção, que ele tinha assistido um podcast, ele viu uma manifestação de uma pessoa que assumidamente homossexual. Essa pessoa estava dando entrevista e de repente essa pessoa começou a se emocionar e chorando, ela disse assim: eu sei que eu estou na prática que não agrada a Deus. Olha isso. Uma pessoa que tenha consciência do teu erro, da tua prática, ela merece mais o perdão do que aquele que está com paletó dizendo que ele é o santo e esconde o teu pecado. Forte isso, né, irmãos? Eu tenho certeza que esse é aquele que está na beira do caminho esperando alguém para abraçar e dizer: o Senhor morreu para te salvar e para te resgatar do pecado. Enquanto a igreja está batendo, jogando pedra, condenando, Jesus está falando para você entrar no céu. Você não pode esquecer daquele que foi abandonado na beira do caminho. Não importa se você é sacerdote, não importa se você é levita, você precisa resgatar o moribundo, o semi-morto, aquele que está esquecido. Quem aqui já ouviu falar de Madre Teresa de Calcutá? Diga amém. Amém. Ai, mas ela é católica, pastor. Aquela mulher é digna de salvação. Sabe o que ela fazia? Lá na Índia, quem está morto ou que está para morrer tem que ser esquecido porque se torna impuro. Sabe o que Madre Teresa fazia? Ela ia,
tocava ao morto e cuidava até a hora da tua partida. Ele era abandonado na rua. Ela abriu um lugar para colocar dentro do lugar as pessoas que estavam sendo abandonadas. Eu tenho certeza, meu irmão, que para esse tipo de ação e pessoa, Jesus está aceitando a sua adoração. Eu quero que você entenda, a religiosidade é delírio, é confusão. Religiosidade verdadeira é não abandonar o esquecido. Verdadeira religião. A verdadeira religião não se limita a palavras, mas em atitude que manifesta ações concretas. Que me importa eu fazer parte da tenda da paz e nem olhar para a cara dos meus vizinhos? Que me importa eu ser um pregador da palavra, mas lá no meu serviço eu sou que nem o diabo perseguindo as pessoas? Que me importa eu dizer Senhor, Senhor e não praticar? Esses dias, algumas pessoas chegaram em mim e falaram assim: pastor, eu estou sendo perseguido, o senhor não tem noção. E depois eu fiquei sabendo que a pessoa que está fazendo isso contra mim é crente. Vai para a igreja no final de semana adorar o Senhor. Meu irmão, isso é delírio. Ou tem mudança, ou não pertence ao Senhor. Ou pratica a palavra, ou não agrada a Deus. Se você pegar, e eu quero terminar aqui agora, o Evangelho de Mateus, capítulo 23, eu não vou ler inteiro, mas eu quero que você abra. Olha o que Jesus fala para os hipócritas religiosos daquela época. Eu só quero ler um trecho, que está no 23, 29. Eu li ontem inteiro e fui lendo versículo por versículo, analisando um por um. E olha o que Jesus diz no versículo 29. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos, e dizem: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim, vocês testemunham contra si mesmos que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Olha o que Jesus fala: serpente, raça de víbora. Jesus está chamando quem é religioso de serpente e raça de víbora. Cuidado, irmãos. A religião não pode ultrapassar o limite, te levando ao delírio. Condenar as pessoas, dizer que só você vai para o céu, que é só a sua igreja, que é só quando você declara, porque a sua palavra é santa, porque o que você faz está certo. Muito cuidado, isso é delírio, isso é religiosidade. Amém, irmãos? Amém. Na parábola do bom samaritano, ao contrário do que todo mundo esperava que o sacerdote fizesse e o levita fizesse, eles não fizeram. Veio um homem que julgado por impuro, faz aquilo que o religioso deveria fazer. Isso é para colocar na nossa cabeça e começar a pensar e refletir. Amém, irmãos?